Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito satisfeitos com a participação de vocês. Se você ainda não possui cadastro no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe no nosso site para maiores informações. Essa web será gravada. Divulguem para os demais colegas que não tiveram a oportunidade de participar hoje. Vocês também podem sugerir temas para as nossas próximas webs. As dúvidas, vocês poderão tirá-las pelo chat no final da apresentação. Nós também agora estamos disponibilizando outros canais de comunicação, que são as nossas teleconsultorias assíncronas e as síncronas. Também temos a nossa biblioteca, visite a nossa biblioteca, tá? Que estamos com muitas novidades. Vamos dar início à nossa webconferência de hoje. A nossa palestrante é a doutora Luziene Biasucci de Oliveira. Ela é professora de pediatria aqui da universidade e é doutora em neuropsicofarmacologia. O tema da palestra de hoje será cefaleias na infância. Doutora Luziene, fique à vontade para início da nossa web. Bom dia, boa tarde, quer dizer, obrigada, Zilma. Comecei bem hoje. Eu espero que a gente possa discutir um pouquinho hoje sobre a cefaleia na infância, que é um tema muito importante e subvalorizado. É assim, 8 ou 80. Ou a pessoa acha que a criança não tem dor de cabeça e ela fica sofrendo e tendo as consequências de ter a dor de cabeça, ou é o contrário. Pelo fato da criança estar tendo uma dor de cabeça mais frequente, e a partir do momento que as pessoas começam a acreditar, porque essa dor de cabeça é uma dor de cabeça mais importante, aí também as pessoas começam a pensar que deve ser assim, uma coisa do outro mundo, né? O que mais se pensa é que seja um tumor, um aneurisma, uma coisa assim. A gente tem que começar caracterizando o que é a dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça, né, ou cefaleia, é a sensação dolorosa percebida pelo paciente numa região que vai dos supercílios até a base de implantação dos cabelos da nuca. Essa dor, então, tem um caráter difuso, não respeita trajeto de nervos ou vasos sanguíneos e não é limitada a uma região específica. Parece uma coisa muito óbvia, mas já aconteceu de estar aqui no Hospital das Clínicas discutindo o caso com algum estudante e ele falando que a criança em questão tinha dor de cabeça e um menininho assim de 5 anos de idade disse: tia, a minha dor de cabeça não é na cabeça, minha dor não é na cabeça, minha dor é aqui, ó. Então, às vezes até a pessoa leiga entende que a dor de cabeça não é porque está no segmento cefálico que a gente pode caracterizar como uma dor de cabeça. Essa dor limitada, né, à região adjacente aos seios da face, ela não é uma dor de cabeça, ela é uma dor facial. E as causas são bem distintas da cefaleia realmente. Então, a cefaleia na infância, ela é muito comum, né, e depois dela só tem o quê? As dores musculoesqueléticas e as dores abdominais. Então, realmente é uma coisa frequente. Esse livro que eu estou mostrando para vocês é um livro de cefaleia na infância e na adolescência, de um autor brasileiro, que é o Marco Arruda, lá de Ribeirão Preto, que junto com Vincenzo Guidetti, que é uma pessoa de renome internacional, ele é italiano, então, para mim, são as pessoas que mais escrevem de uma forma mais clara sobre cefaleia na infância. Então, assim, existe um livro só de cefaleia na infância e adolescente, para vocês verem como isso é uma questão importante. É, então, um sintoma de relevada prevalência, tem um amplo aspecto de causas e tem dificuldades específicas de diagnóstico. Essas informações, né, o diagnóstico, ele vai basear nas informações dadas pelo paciente sobre a dor, e aí
tem pessoas que pressupõem que vai ter dificuldade dependendo da idade da criança. Isso é verdade. Mas se a gente conseguir perguntar de uma forma adequada, a criança vai saber informar as características da dor dela. As taxas, então, de prevalência na infância de dor de cabeça variam de 5,9% a 37,7%. Por que varia tanto? Porque depende do local que está sendo feito esse estudo. Quando é um estudo em educação, em escola, ou então na área de atenção primária, né, nas unidades de saúde, em áreas de menor complexidade, em geral você vai achar uma taxa tipo 5,9. Se a gente estiver em serviço terciário, em geral você vai achar cerca de 37,7. Então, como neuropediatra, é uma queixa frequente no consultório. Não tem diferença entre os sexos, né, até os 11 anos de idade, e a partir daí há uma predominância no sexo feminino, de 2:1. Acredita-se que por questões hormonais mesmo. Porém, quando a cefaleia acontece na infância, o início do quadro é mais precoce nos meninos com relação às meninas. E a gente segue a classificação internacional das cefaleias. Esse material está disponível no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia e é de conteúdo gratuito. As cefaleias, então, pela classificação internacional, elas são classificadas em primárias, secundárias e neuralgias cranianas, dor facial primária ou central e outras cefaleias. Essa classificação em primária e secundária é assim: primária é aquela que não tem nenhum outro transtorno como causa. Ou seja, a dor é o transtorno. Então, é o caso, por exemplo, da enxaqueca. A causa da dor é a enxaqueca. Quando a gente chama de cefaleia secundária, a gente está dizendo que a dor de cabeça ela é causada por outro transtorno. E para que isso aconteça, ela tem que ser uma cefaleia nova em estreita relação temporal com esse transtorno possível de causar cefaleia. Então, por exemplo, uma cefaleia por um tumor, uma cefaleia por uma dengue, uma cefaleia por alteração visual, né? Então, essas a gente chama de secundárias. A cefaleia não é o problema, ela é causada pelo outro problema. Essas cefaleias secundárias, ou também chamadas de sintomáticas, elas chegam a ser cerca de 25% dos casos. E quando você tem um ambulatório específico de cefaleia na infância, como é o do Arruda, chega a ser 1,9% das crianças atendidas no ambulatório específico de cefaleia. O mais importante, para todo mundo que vai mexer com criança, com dor de cabeça, na verdade com dor crônica em geral, é fazer o que a gente chama de calendário da dor. Aqui a gente está chamando ele diário da cefaleia. Então, esse aqui é um quadrinho pré-moldado que a gente pode estar fornecendo para as famílias, que tem os dias dos meses e já tem tudo bonitinho, o que a família teria que anotar para a gente conseguir avaliar melhor esse quadro. Então, tem o horário do dia em que aconteceu, então, se foi aqui no dia 1º, vai marcar que foi, por exemplo, de manhã, vai marcar se foi de 1 lado ou de 2, vai marcar como é que foi a característica dessa dor, se foi latejante, se foi em aperto, se piora com esforço, se tem náusea, vômito, dor abdominal, se a luz incomoda, se o som incomoda, se ela teve algum sintoma antes que a gente chama de aura, se precisou usar o remédio para dor, se melhorou ou não, e se a família ou a criança, né, consegue identificar algum fator desencadeante. Eu estou falando para a criança, gente, mas isso é útil inclusive no adulto, porque às vezes uma pessoa que tem muita dor de cabeça, às vezes ela perde a noção de como está essa dor de cabeça, ela não consegue nem lembrar o que aconteceu no dia da dor de cabeça. Então, por isso que é tão importante a pessoa ter essas anotações. Esses rostinhos aqui, eles ajudam a criança e a mãe a estar conseguindo dar a quantidade da dor, né? Classificar se essa dor aqui não tem dor, aqui é pior dor e aqui mais ou menos.
Então, em criança, quando a gente está falando de dor, muitas vezes a gente usa esse tipo de artifício para conseguir classificar melhor. A minha experiência é que a nossa população, em geral, não dá conta de responder esse tipo de calendário. Então, às vezes, quando eu estou fazendo pesquisa, eu até forneço esse, mas eu oriento que, se ela não conseguir preencher ali, não tem problema, vira o verso da folha e escreve no dia que teve dor, o que aconteceu, o que comeu, se dormiu bem, se não dormiu bem, se estava doente, se não estava doente, se é uma mocinha já, se estava menstruada, se não estava menstruada, se estava em época de prova ou não, para a pessoa não ficar só limitada. Mas, de qualquer forma, esse tipo de quadrinho, pelo menos ele mostra tudo o que a pessoa deveria estar observando para facilitar não só a classificação da dor, mas a noção da intensidade da dor, da frequência. Então, é um quadrinho que ajuda muito para a classificação de dor de cabeça, independente se é primária ou se é secundária. Bom, qual é então a diferença prática de cefaleia primária e secundária? Então, as cefaleias secundárias, elas são geralmente caracterizadas por uma piora progressiva, uma ausência de periodicidade definida, quer dizer, tem hora que acontece, daqui a pouco não é uma coisa muito específica, é uma dor diferente, que não classifica como uma cefaleia primária, e em geral você tem alteração do exame neurológico. Então, isso aqui, nós estamos falando da cefaleia secundária que mais preocupa os familiares e os pediatras e os médicos de atenção primária, os ACS. Será que essa criança tem, por exemplo, um tumor na cabeça? Então, nesses casos, você vai ver que é uma coisa diferente do que a gente vai conversar, que é o que acontece na maioria dos casos, que é o caso da enxaqueca na infância. Enquanto as cefaleias primárias, elas apresentam uma natureza que a gente chama de disfuncional, né? É uma questão mesmo assim, tem algo errado acontecendo na vidinha dessa criança e por isso a cabeça está doendo. As cefaleias secundárias, elas já podem ter, assim, diversas causas orgânicas conhecidas. Então, uma coisa para a gente começar a pensar sobre frequência e intensidade é que as cefaleias secundárias, as cefaleias que preocupam, em geral, são essas cefaleias como essa aqui, ó. Uma cefaleia aguda que começa do nada e só vai piorando, piorando, piorando. É o que a gente chama, assim, de cefaleia em trovão. Ou entrovoada, é a pior dor de cabeça da vida. É, por exemplo, a de uma hemorragia subaracnoide, que pode acontecer na hora de uma ruptura de aneurisma. Então, aneurisma não dói. Para ele doer é porque ele está rompendo. E aí não vai passar com dipirona, não vai vir 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos mais levinho. É a pior dor de cabeça da vida. E a pessoa vai parar no pronto-socorro. A cefaleia aguda de instalação gradual, com um curso um pouquinho mais progressivo, por exemplo, vai demorando 1 dia, 2, 3, pode ser, por exemplo, no caso de uma meningite, de uma sinusite aguda. Falando, por exemplo, de uma sinusite bacteriana, porque às vezes você está com uma sinusite viral, ou mesmo uma sinusite alérgica, que só de lavar o nariz da criança com soro já dá uma melhorada. E a cefaleia crônica recorrente não progressiva, que é o que a gente vê mais no caso da enxaqueca, em que ela vem um tantinho, daqui a pouco ela vem um dia um pouco mais forte, depois ela vai continuar repetindo. Se você pega essa criança nesse primeiro dia aqui, você vai pensar, nossa, mas essa é a pior dor de cabeça. E aí depois você vai saber, não, mas está igualzinho a dor de cabeça que ela teve antes, só que nesse dia foi um pouquinho mais forte, né? E a gente pode ter também uma cefaleia crônica recorrente progressiva, né, que seria aqui a número 4, que é esse pontilhadinho aqui, ó, em que vai acontecendo, mas de repente tem uma hora que piora, por exemplo, pode ser uma cefaleia de hipertensão intracraniana, por exemplo, um tumor que está surgindo, né, mas bem mais raro. Essa cefaleia crônica progressiva, contínua, essa que vai aumentando, então ela não é aguda assim, mas ela pode ser da cefaleia de hipertensão intracraniana também. Por exemplo,
pode acontecer com idosos ou então com etilistas que caem no banheiro, que já tem uma alteração do cérebro, porque já tem alguma atrofia e faz um hematoma subdural crônico, e aí a pessoa vai começando a ter alteração de comportamento, vai tendo um pouco de febre, vai tendo uma dor de cabeça que no começo é bobinha, né? E depois vai ficando uma coisa mais importante. E a gente também tem essa cefaleia crônica contínua não progressiva, que é essa 6 aqui, que é a cefaleia crônica diária, que pode ser a crônica do tipo tensional. Então, só pela frequência e intensidade da dor, a gente consegue estar pensando mais em um ou outro tipo de dor. Então, a grande preocupação dos familiares é de que a criança tenha um tumor cerebral. Eu falo que eu sou neuropediatra porque eu tinha cefaleia na infância. E minha mãe, quando chegou na faculdade, quando a minha professora de neurologia deu o diagnóstico, minha mãe acompanhou e disse assim: essa menina deve ter um tumor na cabeça, deve ter um aneurisma, porque ela tem dor de cabeça a vida inteira. E é justamente o contrário. Se tivesse um tumor, já tinha morrido, né? Desde 6 anos até 20 e tantos anos. Mas existe essa preocupação, e o pior é que essa preocupação só faz a cabeça doer mais, né? Porque a criança vê que a família está preocupada e vai ficando estressada também. Então é importante saber que as neoplasias cerebrais, elas são raras em crianças, e assim o pediatra tem pouca oportunidade de diagnosticar. O médico de saúde de família e comunidade, então, menos ainda. Esse artigo do Árgulo, aqui do Jornal de Pediatria de 2000, é um artigo muito interessante sobre essa questão de cefaleia. É esse mesmo artigo que eu estou mostrando para vocês, que ele separa os grupos de sintomas de tumor cerebral. No grupo 1, cefaleia ou vômitos, seria então o sinal de hipertensão intracraniana. O grupo 2 seria ataxia, que é aquela incoordenação motora para marcha, né? Paralisia dos nervos cranianos, que é o estrabismo, normalmente. Que seriam sintomas ou sinais de neoplasias de fossa posterior, né? Dessa parte de tronco encefálico, cerebelo, que, em se falando de neoplasias de sistema nervoso central, são mais comuns na fossa posterior em crianças de 5 anos. Então, se eu tenho uma criança pequena com esse tipo de manifestação abrupta, assim, o que vem aparecendo do nada, eu tenho que pensar em tumor de fossa posterior. O grupo 3 seriam distúrbios endócrinos ou visuais, que aí pensaria assim, em neoplasias de linha média. E o grupo 4, convulsão ou hemiparesia, aquela fraqueza de metade do corpo, que seriam sinais de neoplasias hemisféricas. E aí o que o Árgulo achou? Que crianças com sintomas, grupo 2, 3 e 4, poderiam apresentar sintomas do grupo 1 pela elevada frequência na prática, na presença ou na ausência de tumor cerebral. Então, cefaleia e vômito é uma causa muito comum, uma sintomatologia muito comum na infância. Então, não era isso que caracterizava a presença de tumor. Mas as conclusões foram de que os sinais e sintomas do grupo 2, que são as ataxias e as paralisias dos nervos, são os mais importantes para o diagnóstico de tumor cerebral, seguidos pelas alterações do grupo 3, que seriam distúrbios endócrinos, da hipófise, né, ou visuais. Então, a anamnese e exame neurológico completo em crianças com cefaleia ou convulsão, eles são importantes para triagem e referência para a neuroimagem. Porque esse elevado número de exames normais, né, porque se eu vou fazendo exame aqui, nesse pessoal que tem muito, vai fazer com que, além de aumentar o custo assistencial, vai acabar prejudicando aquelas crianças que realmente precisam de fazer o exame. Então, é muito raro uma criança com cefaleia precisar de uma tomografia ou de uma ressonância. Outra coisa importante tomografia hoje em dia, gente, é para criança que tem traumatismo craniano. Caiu, bateu a cabeça e aí a gente faz a tomografia para ver se não teve uma hemorragia aguda, se não teve uma fratura do crânio. Se eu estiver pensando em tumor cerebral, se eu estiver pensando em, sei lá, uma ataxia cerebelar, uma epilepsia, o exame de referência é a ressonância, que é um exame demorado e um exame caro.
Então, eu gostei desse artigo, que ele mostra bem a realidade nossa da pediatria e do médico de saúde que está na unidade básica, porque ele realmente dá apoio para a gente não sair pedindo tomografia e ressonância para qualquer criança. A gente tem que lembrar que no adulto ainda, a pessoa vai deitar e vai fazer o exame em geral. Ou se tem um pânico, toma um benzodiazepínicozinho e pronto. Mas na criança, em geral, ela vai precisar de sedação. Então, a gente, além do custo da sedação, tem o risco da sedação. Quais são as causas mais importantes de cefaleia secundária? Traumatismo craniano, distúrbios vasculares intracranianos, neoplasias intracranianas, no caso daquele trabalho do Arruda, deu 0,7% só, hipotensão licórica, infecções intracranianas e infecções não cefálicas. Lembrando de novo que os distúrbios vasculares intracranianos, a gente está falando, por exemplo, de aneurisma, eles só vão doer quando romper. Não vai dar cefaleia crônica. O TCE pode dar uma cefaleia que a gente chama cefaleia pós-traumática, que pode ter a cefaleia pós-traumática aguda e a crônica. De qualquer maneira, a partir do traumatismo craniano, a criança tem que evoluir com dor de cabeça nas primeiras 24, 48 horas do trauma, e se ela dura uma semana, 14 dias, ela é aguda. Se ela dura 3 semanas, acima de 14 dias, ela já é considerada como uma cefaleia pós-traumática crônica, que não necessariamente vai significar que tem uma hemorragia, pode ser só resultado do trauma especificamente. Das neoplasias a gente já falou um pouquinho. Da hipotensão licórica é mais comum nas pessoas que fazem anestesia, né, RAC. Meningites, encefalites, podem dar abscessos, podem dar cefaleia, mas o quadro clínico a dor de cabeça não é o sintoma mais importante, né? Vai ter todo o restante. No caso da meningite, a hipertensão intracraniana vai dar vômitos em jato, vai dar rigidez de nuca, vai dar uma cefaleia importante persistente normalmente, principalmente se a gente estiver falando em cefaleia em meningite bacteriana, né? E agora é muito comum nas infecções não cefálicas, como eu já tinha falado, a dengue, a chikungunya, o zika, né? As gripes mesmo podem estar cursando com cefaleia, e aí por isso são secundárias, é um sintoma a mais no que a pessoa está passando. E é muito frequente, gente, que crianças e adolescentes chegam ao consultório especializado apenas após terem sido afastados erros de refração ou sinusites, que os pais, em geral, responsabilizam como queixa crônica de cefaleia. Atenção que a cefaleia ocasionada por questões visuais, em geral, ela é em supercílio, retrocular, associada ao esforço visual. Então, uma cefaleia mais no final do dia ou depois de longos períodos de esforço visual. Uma criança que acorda com dor de cabeça não pode ser por alteração da acuidade visual, por exemplo. E o uso de lentes corretoras geralmente não vai modificar as características e a evolução da cefaleia. Agora, é possível, por exemplo, que uma criança que tem enxaqueca, que se precisar estar usando óculos e não estiver usando, vai ter muito mais crises de enxaqueca do que quando ela usa o óculos. Lembrar também que quando a cefaleia e a febre estão juntos, a febre ela pode causar uma cefaleia com características tipicamente vasculares, né? Com latejante, importante, que faz a criança deitar, querer colocar um paninho frio, né? Mas as causas mais comuns de cefaleia aguda com febre são as infecções das vias aéreas superiores, são as IVAs, né? Que podem ser inclusive virais. Quais são, então, os sinais de alerta para cefaleia? Você fala assim, meu Deus, essa criança, ela merece um olhar diferenciado, ela precisa ser encaminhada para um lugar que possa fazer uma investigação melhor. Então, uma cefaleia com menos de 1 mês de duração. Então, uma criança que nunca teve dor de cabeça e começa a ter uma dor de cabeça frequente no último mês, você já tem que ficar preocupado. Cuidado, porque
às vezes, quando a gente pergunta, ou às vezes a mãe chega e fala, não, ela nunca teve dor de cabeça, é só assim e tal. Acontece que quando você vai perguntar direitinho, essa criança já tem dor de cabeça antes, só que faz um mês que está pior. Isso é diferente dela nunca ter tido dor de cabeça, ou muito raramente ter tido dor de cabeça, e agora está tendo direto. Uma ausência de história familiar positiva para enxaqueca, ou migrânia, né, que é o nome mais novo da enxaqueca, porque a maioria das crianças vão ter história positiva para enxaqueca. Anormalidades no exame neurológico, e aí, gente, é aquilo que eu costumo conversar aqui com os meus alunos. Todo médico, e até mesmo enfermeiros, né, devem ter capacidade de fazer um exame neurológico básico, avaliar força, reflexo, equilíbrio, o básico mesmo. É claro que se souber fazer um fundo de olho também, pelo menos para afastar a hipertensão intracraniana, é uma coisa que deixa você sempre mais tranquilo, mas eu sei que isso é mais complicado. Agora, até por falta do aparelho, mas com essa história do teste do olhinho, muitas unidades de saúde ou hospitais de interior podem estar com o oftalmoscópio disponível para poder ser utilizado mais facilmente. As crises epiléticas junto com cefaleia também é uma coisa que chama atenção. Outra característica progressiva da dor, quer dizer, a dor só vai piorando intensidade, frequência e duração, ou o início recente em pacientes que tem, já sabe-se que tem uma neoplasia, né, um tumor, uma síndrome SIDA, né, ou AIDS, ou então um paciente, por exemplo, que tem anemia falciforme, que tem leucemia, que aí pode estar tendo uma complicação intracraniana da doença de base. E aquela cefaleia que vem em associação com doença sistêmica, por exemplo, febre, rigidez de nuca, um racho cutâneo, que aí eu já vou pensar em outro tipo de problema, como uma meningite, como uma encefalite. Outros indícios de alerta ainda são quando a criança que tendo começado a dormir, ela acordada durante a noite ou de madrugada, principalmente se essa dor for acompanhada de vômito e se esse vômito for um vômito em jato. Isso sugere hipertensão intracraniana. Uma dor de cabeça também, sempre só de um lado e sempre no mesmo lugar, pode ser só uma característica de enxaqueca naquela pessoa, mas às vezes pode estar chamando a atenção da gente para uma situação que mereça uma investigação melhor. E uma desaceleração do crescimento, uma alteração do comportamento, ou seja, aquela criança que é muito agitada agora está muito paradinha, ou é muito paradinha agora está agitada, uma queda no rendimento escolar, recente de uma causa desconhecida, se isso tudo estiver associado a uma cefaleia progressiva. Então, na verdade, você vai investigar não se tiver só uma dessas características, mas quando você começa a fazer a história, o menino tem a cefaleia com menos de um mês de duração, ao mesmo tempo não tem ninguém na família que tem dor de cabeça, tá com uma normalidade, isso aí, isso já não tá legal, né? Então, esses são só as... Por outro lado, é mais fácil você fazer assim, você fez a avaliação da criança e não tem nada disso aí, você já respira aliviado, você fala, não, essa criança tem dor de cabeça há mais de 6 meses, essa dor de cabeça parece mesmo enxaqueca, na família da mãe todo mundo tem dor de cabeça, então você vai ficando mais tranquilo. No exame físico, a presença de qualquer anormalidade deve fazer você primeiro pensar em cefaleia secundária, porque aí você afasta. Então, as cefaleias secundárias que mais comumente alteram o exame físico são aquelas associadas ao traumatismo crânioencefálico, TCE, as infecções, né? Infecções intracranianas, hipertensão arterial, hemorragia subaracnoide e os tumores cerebrais. Lembrar que a hipertensão arterial, para ela dar uma cefaleia, né, a dor aqui onde a gente falou, tem que ser uma hipertensão muito importante, para você estar pensando até numa encefalopatia hipertensiva. Porque a pessoa que tem dor de cabeça por hipertensão, quando você vai ver as pessoas que geralmente reclamam, elas não reclamam de cefaleia, elas reclamam de nucalgia. Minha pressão deve estar alta porque a minha nuca está doendo. Então, é um pouco diferente também. E a taxa de anormalidades significativas na neuroimagem, quer dizer, na tomografia ou na ressonância, nos casos de cefaleia crônica e exame neurológico normal, é de 0 a 0,3%.
Então, a chance de você pegar alguma coisa numa cefaleia crônica com um exame neurológico normal é mínima. Mais um sinal de segurança para a gente. Porque eu sei que às vezes a gente que está na base, a gente não consegue fazer neuroimagem fácil. E aí você fica angustiado. Você também não tem como encaminhar, às vezes, o paciente para o centro maior, porque o paciente não está na emergência. Então, isso ajuda você a decidir com um pouquinho mais de segurança. E na hora de encaminhar, também encaminhar com uma justificativa um pouco mais forte. No exame físico, a gente tem que sempre procurar sinais de doenças neurocutâneas que podem estar cursando com tumor intracranianos ou com alguma hemorragia, que é, por exemplo, o caso das doenças neurocutâneas, que tem mancha café com leite, ou tem aqueles hemangiomas grandes em face. Lembrando que a pele, o sistema nervoso vem do ectoderma, então, às vezes, uma mancha de pele pode estar significando alterações intracranianas também. Palidez, hipocromia de mucosa, púrpura, pletora, podem estar fazendo a gente pensar em hemopatia e anemia falciforme. A gente deve palpar os pulsos periféricos para afastar, por exemplo, doenças vasculares, vasculites. Medir a pressão arterial, porque pode acontecer dor de cabeça na GNDA, na glomerulonefrite difusa aguda, no feocromocitoma. Mas lembrar que, se você medir a pressão na hora da dor de cabeça, a pressão pode dar elevada por conta da dor. Então, primeiro tentar diminuir a dor, para depois estar medindo a pressão. Lembrar também que existem gráficos de pressão específicos para criança, que a gente, para poder colocar a pressão no gráfico, a gente tem que estar vendo o quê? A altura, né, daquela criança, para colocar no percentil. Além disso, lembrar também da medida da pressão de criança, que está na dependência de você ter um manguito adequado. Então, se você não tem um manguito adequado, às vezes é melhor nem medir, porque você vai ter uma informação falsa que pode mais te deixar estressado do que te ajudar a resolver o problema. Sopros cardíacos também podem sugerir doenças na válvula cardíaca e, consequentemente, isquemias e abscessos intracranianos. E lembrar também que crises de asma podem desencadear a falta de oxigênio e aí a dor de cabeça ser por conta dessa crise de asma. Agora, falando em cefaleia primária, a causa mais frequente de dor de cabeça seria a enxaqueca ou migrânia. Esse nome vem do espanhol, né, e esse é o nome mais utilizado nos últimos anos. Ela já é frequente na primeira década de vida, a gente tem relato de 1968, tá vendo? Eu tenho 42 anos e eu já tinha dor de cabeça na minha primeira década de vida, quer dizer, na década de 80, e não tinha problema de vista, não tinha sinusite, então não tinha dor de cabeça. Quer dizer, se eu tenho um referência de 68, por que as pessoas não estavam atentas a isso? Infelizmente, hoje em dia, ainda pode acontecer de as pessoas não valorizarem a dor de cabeça da criança. Cerca de 20% dos adultos que têm enxaqueca falam que as suas dores de cabeça começaram antes dos 10 anos de idade, mais uma referência antiga, tá vendo? E os estudos mais novos mostram que 8 a 23% dos adolescentes e adultos sofrem de enxaqueca. Dentre 417 casos de dor de cabeça atendidos no serviço terciário em São Paulo, aquele do Arruda que eu falei para vocês, entre 89 e 94, 92,8% era de enxaqueca. Então, esse é um ambulatório especificamente de dor de cabeça. A história familiar para a enxaqueca está presente em até 72% das crianças afetadas. Com a atenção de que, se um pai tem, a chance da criança é de 50%. Se os dois têm, chega nesse tanto que eu estou falando aqui, 72%, 75%. Outra informação importante é essa aqui, ó. É um estudo feito com 104 crianças com idade abaixo de 7 anos, apresentando a queixa de dor de cabeça. Mais de 60% delas foi capaz de descrever as características da dor. E esse valor chegou a 73% no caso de criança com enxaqueca. É claro que você não pode chegar para a criança e perguntar, sua dor é latejante ou sua dor é contínua? Então, em geral, a gente pega a mão da criança, deixa eu tentar me resolver aqui com a câmera, e a gente pede, a sua dor é assim ou a sua dor é assim?
E aí a gente oferece o nosso braço para a criança para ela estar fazendo como ela acha que a dor dela é. Outra coisa importante é, você não vai chegar para a criança e vai perguntar, você tem fotofobia ou fonofobia? Você vai perguntar, quando você está com dor, a luz piora, atrapalha, você consegue ficar no sol? O barulho, você fala assim, ai, para de falar comigo que a minha dor de cabeça está doendo muito. Ou às vezes a mãe fala, olha, ele diminui o volume da televisão, ele vai para o quarto escuro, ele evita ficar no sol. Então, se você souber perguntar adequadamente, você vai conseguir chegar a um quadro mais fácil. Então, pelo menos para você dizer que uma pessoa tem enxaqueca sem aura, que é aquela sem alterações visuais, né, ou sensitivas, que é a enxaqueca mais comum, a pessoa tem que ter pelo menos 5 crises com uma duração de, no caso das crianças, de 1 a 72 horas. Se a pessoa dormir, você considera até ela acordar. Isso aqui ainda é discutido. O Arruda mesmo comenta que, para ele, não deveria se levar em consideração a duração da dor para falar enxaqueca em criança, porque a dor de cabeça em criança passa rápido. Por que isso acontece? Acredita-se um pouco pela questão do efeito placebo. A gente que é adulto, quando a gente está com dor de cabeça, a gente pensa na dor de cabeça, ai meu Deus, agora eu vou ficar toda enrolada, a minha cabeça está doendo, vai atrapalhar a minha vida, eu não vou conseguir trabalhar direito. No caso da criança, vem a mãe e fala, não, meu filhinho, olha só, toma esse remedinho, deita aqui um pouquinho, vamos ligar um desenho para distrair. Então, talvez, por isso que tudo passe mais fácil na criança. E a cefaleia, para ser classificada como enxaqueca, ela tem que ter pelo menos 2 das seguintes características. A localização geralmente bilateral até a adolescência, mas pode ser pior dos 2 lados, né? Isso aqui que está em laranja é o que é diferente do adulto, porque no adulto, em geral, é unilateral mesmo. Ela é pulsátil, de moderada a forte intensidade, exacerbada ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras. E durante a cefaleia tem que ter pelo menos um dos seguintes: náuseas ou vômito, foto e fonofobia, lembrando de ver também o comportamento, que às vezes ela não vai reclamar, mas ela vai se esconder, né? E que a gente não pode estar pensando em outra coisa. Então isso aqui ajuda muito a gente classificar como enxaqueca sem aura. Mas é muito importante o que a gente chama de diagnóstico clínico intuitivo longitudinal. O que isso quer dizer? Às vezes na primeira consulta a criança não apresenta todas aquelas características que a gente conversou, mas quando ela vai vindo em outras consultas e a mãe começa a observar melhor, a gente consegue ver que realmente parece ser esse tipo de dor de cabeça. Além disso, é importante saber que nas crianças que têm enxaqueca, é comum, na época que está fora da crise de dor, ter sonilóquio, que é falar dormindo, sonambulismo, que é andar dormindo, o bruxismo, que é o ranger de dentes, noturno principalmente, o terror noturno também é mais comum, e a própria cinetose, que é aquele negócio de passar mal quando está em carro, vomitar. Então essas crianças têm mais chance de ter enxaqueca. Então se você tem uma criança com uma dor de cabeça que parece enxaqueca e acha essas coisas aqui, uma delas, pelo menos você fala, pode ser enxaqueca. E aí, quando a gente fala de fisiopatologia, em como essa dor acontece, a gente tem que levar em consideração, primeiro, o modelo conceitual da gênese da dor, que é geral para dor, né, de Levine e Rapaport, e na enxaqueca isso é bem típico, então você tem uma predisposição à doença ou à disfunção, aí tem o temperamento daquela pessoa, ou a resposta aprendida, o meio, né, e o evento, e o estilo vida da pessoa. Tudo isso junto vai dar ou numa dor incapacitante, moderada, leve, ou até uma ausência da dor. Então, depende de que meio que essa pessoa está inserida e de quem é essa pessoa. Então, já tem estudo falando sobre a personalidade migranosa, em que muitos dos migranódios tendem a ser pessoas obsessivas, rígidas, com altas expectativas de si mesmas. Às vezes é aquela criança que tirou 10, 9,8 não está bom, tem que ser 10. As coisas têm que ser do jeito que eles querem, na hora que eles querem, senão dá dor de cabeça. E a relação entre a enxaqueca e a depressão, apesar de estar bem estabelecida já na população adulta, ainda não está muito bem esclarecida nas crianças.
Para enxaqueca em geral, tanto para criança como adulto, o modelo mais atual é do sistema de ativação do sistema trigêmeo vascular, em que a gente tem uma predisposição genética, com até, por exemplo, alteração de canal de cálcio, e aí tem os estímulos internos e externos, que vão atuar nesse cérebro que já está hiperexcitado, vai ter a depressão alastrante de Leão, que foi uma alteração neurológica que foi descrita com um brasileiro, porque antes disso acreditava-se o quê? Que a enxaqueca era só uma coisa vascular, né? Em que na hora da aura você tem uma vasoconstricção e na hora da dor você tem uma vasodilatação, por isso que seria latejante. Mas aí descobriu-se, depois da depressão alastrante, que havia um mecanismo neurológico que fazia aquela alteração vascular. E hoje acredita-se, então, nessa ativação do núcleo caudal do trigêmeo, dando essa ativação do sistema trigêmeo vascular. E aí, por isso, às vezes você tem uma dor aqui na face, por uma alteração da articulação temporomandibular. Então, essa travada que você dá aqui vai pelo trigêmeo, para o tronco encefálico, que já está querendo doer e desencadeia a dor. Ou você tem uma dor aqui na nuca, que está lá te perturbando, e aí daqui a pouco isso é levado pelo nervo trigêmeo para a cabeça, e aí dá a dor. Então, isso refletiria na dor, e aí lembrar que na cefaleia, né, na enxaqueca, você não tem só dor, você tem uma inflamação neurogênica pela vasodilatação, com liberação de VIP, que é o peptídeo, desculpa, o CREGP, então tem várias substâncias envolvidas, então você não tem só dor, você tem inflamação. Então, os mecanismos básicos envolvidos na cefaleia seriam uma hiperexcitabilidade neuronal e uma desmodulação nociceptiva, quer dizer, uma pessoa que tem uma tendência já a ter dor. E aí, outra coisa importante para a gente estar falando é das comorbidades, né? Que doenças que acontecem junto com a enxaqueca. E aí, essa enxaqueca, ela pode vir com a epilepsia, com uma labirintite, uma labirintopatite, uma síndrome de colo irritável, doenças psiquiátricas como depressão, pânico, fobia simples, fobia social, próprio transtorno bipolar. Saber a comorbidade é importante, principalmente para a gente avaliar como a gente vai estar abordando o caso, né, do paciente. Primeira coisa, a gente precisa falar do tratamento não farmacológico. Então, na pediatria, eu costumo dizer que se a criança estiver fazendo uma puericultura bem feita, ela não deve ter enxaqueca. Por quê? Porque aqui acontece aquilo que os antigos falam, né? Você é o que você come. Então, comer direito, comer no horário, evitar corantes, conservantes, comer uma alimentação mais saudável, com menos gordura, sem muito doce. A gente não fala que tem que cortar de tudo. Mas, se você fizer o calendário da dor, pelo calendário vai saber o que pode estar desencadeando ou não e evitar. De qualquer forma, o mais saudável é estar fazendo a alimentação pelo menos de 3 em 3 horas. Então, aqui entra a questão da educação, dos hábitos alimentares saudáveis e de vida. O exercício físico regular, de preferência o exercício aeróbico, corrida, andar de bicicleta, natação, ele está muito associado com a melhora da dor de cabeça. O sono, né, dormir bem. Em geral, a criança precisa estar dormindo umas 8 horas por dia, não virar à noite. Tudo isso entra na questão de você ter uma vida com uma rotina saudável. Isso evita muitos os casos de cefaleia, principalmente da infância. Técnicas de biofeedback, técnicas de relaxamento também são técnicas que mostram ser efetivas, né, de classe 2. Então, esses 2 laranjas são do que se fala em tratamento não farmacológico, o que é mais efetivo em cefaleia, principalmente na infância. Terapia cognitivo-comportamental pode ajudar, acupuntura, psicoterapia, fisioterapia, sempre levando em consideração cada caso. Se é uma criança, por exemplo, que tem problema na coluna,
Então, se ela faz a fisioterapia com uma reorganização postural, pode estar melhorando. A psicoterapia, principalmente, dependendo do tipo de personalidade, da vida que essa criança tem, né? E aí, falando do tratamento farmacológico, a gente tem medicamentos não específicos, que são os analgésicos comuns, a dipirona, paracetamol, os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, e os não esteroidais, né? Ibuprofeno, diclofenaco. E tem ainda os medicamentos específicos, que são os derivados de ergo e os triptanos. Essa classe aqui, que apesar de teoricamente ser o melhor para enxaqueca, pode até ser no adulto, mas na criança eles estão contraindicados abaixo de 12 anos de idade. Então a gente só deve usar medicamentos que têm ergotamina ou que têm triptano a partir dos 12 anos de idade. No dia a dia, a gente vai usar o quê? Dipirona, paracetamol e o ibuprofeno. O ibuprofeno, inclusive, é o que tem maior nível de evidência. O legal de usar anti-inflamatório, assim como o ibuprofeno, é que, além de tirar a dor, vai evitar que aquela inflamação neurogênica que a gente falou que acontece, fique mantendo a dor. E o ibuprofeno, essas medicações que a gente está conversando, são as medicações que a gente consegue encontrar na unidade de saúde. Então, está acessível para o médico de atenção primária. Esse artigo é um artigo muito legal, que é do Arruda, de abordagem das cefaleias na infância, é do jornal da revista lá de Ribeirão Preto, vocês acham gratuitamente também. Não é um artigo novo, mas é um artigo que não mudou muito. Então, a gente tem um diagnóstico da dor. Se a gente tem menos de 2 ataques por mês, o tratamento é só dos ataques, com aquelas medicações que a gente estava falando antes. Se a criança tem mais de 2 ataques por mês, tem alguns artigos que falam mais de 4 ataques por mês, estaria indicado tratamento medicamentoso profilático. Como é que é isso? Você vai aplicar a medicação na criança todos os dias, por um período que em geral é de 4 a 6 meses, para evitar que a cabeça doa. Ah, mas que remédio que eu vou usar? Depende. Se é uma criança que também tem epilepsia, se a gente usar fenitoína, o valproato ou o topiramato, por exemplo, a gente pode estar tratando a epilepsia e a dor de cabeça. Se é uma criança que tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, enurese noturna, depressão, ansiedade, usando a imipramina, a gente pode estar tratando as duas coisas. Se a criança é obesa, eu não posso usar a flunarizina, que é a medicação de primeira linha para a criança, porque senão ela em geral vai aumentar. Se ela é obesa, né, eu vou ter que pensar no propanolol, geralmente, ou no atenolol, no nadolol, mas eu não vou poder usar se tiver asma. Então, na verdade, na maioria das vezes a gente faz flunarizina, você não vai fazer se a criança for obesa. Se ela não puder usar flunarizina, em geral, a gente usa o beta-bloqueador, mas não pode ser usado se tiver asma. Se a criança for uma criança que você vê que tem um quadro tensional muito importante, você vai para o antidepressivo tricíclico, que seria a imipramina ou a amitriptilina, que também é usado em adulto. E se ela tem epilepsia, a tensão maior é que você não vai optar por tal droga, porque a criança também tem dor de cabeça, mas você tem que saber, às vezes, que se ela tem epilepsia, por exemplo, está usando carbamazepina não costuma tratar enxaqueca. Então, talvez eu tenha que associar outra droga antiepilética para tratar a dor de cabeça dela. Então, voltando aí, a flunarizina, que é um bloqueador de canal de cálcio, o beta-bloqueador, na criança, a gente principalmente propanolol, e nos antidepressivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina e noratriptilina. Então, esses 3 que estão de laranjinha são os que têm maior nível de evidência em criança. O pisotifeno, a cipreptadina têm sido cada vez menos utilizados na infância. As drogas antiepiléticas, como eu falei, o que tem maior nível de evidência é o de valproato, topiramato é mais novo, mas tem alguns estudos também. E aí tem riboflavina, magnésio, que são substâncias que podem estar sendo utilizadas também, mas que não têm um nível de evidência tão grande. Esse quadrinho aqui, ele mostra isso para vocês, a dose, né? E quando é que você prefere a determinada medicação e quais são as contraindicações. Então, volto a mostrar para vocês aqui, ó, que o único estudo que tem classe 1, classificação 1 de eficiência, é a flunarizina.
e a gente usa geralmente 2,5 a 10 miligramas, quer dizer, você pega o comprimido de 10 miligramas e divide em 4 e dá 1/4. E não é muito por quilo, não. Se a criança é pequena, você dá 1/4, se a criança é maiorzinha, você pode dar metade. Então, aquilo que eu falei para vocês, duração de criança em geral é 4 a 6 meses, mas até 12 meses. Sempre lembrar de tirar num período em que seja mais favorável. Você não vai pegar uma criança que está voltando das férias para estar tirando a medicação de enxaqueca, né? Espera voltar das férias, se estabilizar, para depois estar tirando. E aqui ele acaba falando isso, ó, quando você tem depressão, ansiedade, insônia, você prefere amitriptilina. Se a criança é pequenininha, não come direito, tem alergia, você pode tentar a ciprofloxacina. Se tem epilepsia, de preferência o divalproato. Mas cuidado com adolescentes, porque engravidar tomando divalproato pode dar malformação intracraniana no bebê. Flunarizina é para todas as formas de enxaqueca na infância, principalmente aquelas crianças que têm muito enjoo, crianças que têm aquele problema de viajar e passar mal, você acaba matando 2 coelhos com a cajadada só. E o propanolol seria a escolha nos obesos, né, com o cuidado de que não pode ser usado em asmático, porque pode desencadear a crise. Então, como é que funciona, né? Você tem um paciente que está consultando por dor de cabeça, a dor de cabeça ou a história médica em geral, tem algum sinal de alerta daqueles que a gente conversou? Sim, então não vai ter jeito, vai ter que fazer uma investigação para saber se é primário ou não e vai ter que encaminhar. Agora não, está tudo bem, está aparecendo uma dor de cabeça tranquila, não tem nenhum sinal de alerta, faz o exame físico, o exame neurológico. Tem alguma alteração? Não. Então, eu acho que é uma cefaleia, uma enxaqueca. Tem alguma coisa diferente? Não. Então, vamos tratar como enxaqueca. O médico de atenção primária pode sim tratar. Agora aqui, ó, no exame neurológico, já deu alguma coisa diferente? Então, encaminha. Não, está aqui, eu estou pensando que é uma enxaqueca, eu estou tratando, mas tem alguma coisa diferente. Talvez eu tenha que repensar aqui. Ou ainda aqui, eu estou tratando e não está respondendo como deveria. Então, talvez eu tenha que reconsiderar também uma cefaleia secundária. Então, o que eu tinha para falar com vocês basicamente hoje era esse. Na verdade, a intenção é desmistificar um pouco, né? A frequência da dor de cabeça é muito grande, não justifica o encaminhamento de todas as crianças, até porque o sistema não comporta. O médico de atenção primária não precisa ter medo de cuidar se ele está afastando coisas mais graves. E lembrar que criança tem sim dor de cabeça e que isso pode atrapalhar a vida deles, pode atrapalhar o rendimento escolar, pode atrapalhar até a vida dentro de casa mesmo. Obrigada, gente. Após agora o término da nossa web palestra, gostaríamos de colocar abertas as perguntas, as dúvidas dos nossos participantes. Vamos dar um tempinho para que eles possam, né, estar digitando as suas dúvidas. Temos um comentário, doutora Luziane, que a sua palestra foi muito boa, muito didática e parabéns pela aula. Nós temos, assim, uma outra elogio, excelente apresentação. A outra também, a Renata, parabenizando. Alguma dúvida dos nossos participantes que vocês queiram tirar? Bem, parece que tem uma pessoa digitando, vamos ver se há alguma dúvida. Tá, obrigada. Os nossos participantes estão elogiando, né, tanto a transmissão quanto o conteúdo dado e
então, já que não tem nenhuma dúvida, nós vamos encerrar mais essa web palestra. Lembrando a todos que visitem o nosso site, nós estamos com bastante novidades, acessem a nossa biblioteca, a nossa aba de teleeducação. Dúvidas, por favor, façam suas teleconsultorias. E a semana que vem estaremos com uma nova web palestra sobre sífilis na gestação. Queremos então agradecer a presença da doutora Luziane Biasucci pela excelente palestra, né? E convidá-la para outras webs, caso se faça necessário. Então, agradecemos a todos a presença e uma boa tarde para vocês.